Boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que você está assistindo. Estou cumprimentando você com boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Graças a Deus estamos vivos. Espero todos nós com saúde, né? Que nós agradecemos a Deus por esse período aí que nós ficamos ausentes um do outro através do vídeo, né? Mas passando por problemas nessa vida, dificuldade que todos nós temos, né? Essa vida humana, disse Jesus, né? Nessa vida humana tereis tribulações, né? Essa vida humana aqui é complicada, né? Não é a vida ideal que Deus quer para o homem. Deus quer uma vida superior e melhor do que essa que nós temos aqui. A dificuldade é o homem compreender isso, né? Então nós damos graças a Deus que estamos vivos, com saúde, né? E que estamos aqui com o coração aberto para nós falarmos das coisas de Deus, né? Das verdades de Deus, né? Então, neste canal, Verdades Eternas Invencíveis, nós vamos continuar estudando a palavra de Deus, as verdades de Deus, que é as verdades de Deus que vai nos salvar, que vai nos conduzir para dentro da vida eterna. Então, hoje nós vamos avançar em outras verdades relacionadas a isso, né? Essas verdades de Deus para a humanidade, né? E então eu agradeço a você pela sua audiência, pela sua paciência em ouvir. Eu sei que não é fácil a vida corrida, cheia de atividades, cheia de coisas, né? A gente muitas vezes não tem tempo para parar, ficar aí uma hora e pouco assistindo, ouvindo, né? Mas é importante, né? Que nós também dedicamos uma parte da nossa vida para conhecermos a vontade de Deus, né? Para nós certificarmos de que nós cremos, da maneira que nós agimos, isso é verdade ou não é? Está dentro dessa vontade de Deus perfeita ou não? Precisamos de corrigir alguma coisa ou não precisamos? Para nós entendermos, chegarmos a essa conclusão, é preciso da gente ouvir esse ensinamento que Deus está dando para nós, né? Nós sabemos que se Deus permitiu que esse canal, Verdades Eternas Invencíveis, viesse à tona, viesse à realidade hoje, no tempo que nós vivemos, é porque se faz necessário, né? E esse canal foi feito para que as pessoas, hoje, com o advento da tecnologia, né, na época da informática, na época da tecnologia, da modernidade, tenham esse meio de comunicação que Deus permitiu que o homem alcançasse, para que a palavra de Deus ela possa ser conhecida do maior número de pessoas possíveis, né? Deus ama toda a humanidade, nós já aprendemos isso em outros tópicos aí, outros lives, né? E que Deus ama todos os homens, né? Deus quer salvar todos os homens. Essa vida humana, nós sabemos, aqui na Terra, essa vida humana é finita, né? Uma hora ela acaba. Mas o homem foi criado por Deus um ser que não acaba. O homem, o ser humano, vamos aprender isso. Nesse canal nós vamos aprender verdade de Deus. Nós, seres humanos, um momento em que nós fomos criados por Deus no sexto dia, a partir da criação de Deus no sexto dia, o homem é um ser eterno. O homem natural, nós seres humanos aqui na Terra, com esse corpo natural que nós temos aqui, que veio do pó da Terra, nós somos finitos aqui na Terra, né? Nós não somos eternos. Mas o nosso homem espiritual, que foi criado também por Deus no sexto dia, o nosso espírito e a nossa alma, que Deus colocou dentro desse ser humano aqui terreno, essa parte do homem, espírito e alma, é eterna. Não tem fim. Certo? A partir da criação de Deus, o espírito é criado por Deus para existir eternamente, para viver eternamente. Podemos usar a palavra viver, ok? Agora, Deus, nós, conquanto estamos aqui na Terra, né, nós estamos numa passagem. A vida na Terra é apenas uma passagem para Deus conhecer quem somos cada um de nós que Deus criou, certo? Ok? Vamos aprofundar posteriormente em mais tópicos sobre essa questão do conhecimento de Deus sobre o homem, como é que Deus faz para conhecer o homem, né? Ok? Muito bem. Então, graças a Deus que nós temos um Deus que é eterno. A Bíblia mostra que Deus é o único ser que possui ele só a imortalidade. Nós já vimos em outras gravações aí, que eu gostaria que você ouvisse, que Deus, o Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas, ele é um ser espiritual e Deus, ele é incriado. Deus, ele é eterno.
Deus sempre existiu, Deus existe, Deus sempre existirá. E não houve nada antes de Deus, nem vai haver nada depois de Deus, porque Deus é eterno, né? Deus não tem nem princípio, nem Deus tem fim. Ok? Então, nós sabemos que se Deus ele é o único ser que é eterno, no sentido de que sempre existiu na eternidade, então, logo todas as outras coisas que existem vieram depois de Deus, né? E Deus é o criador de todas as coisas, a Bíblia revela isso, já citei diversos, você pode ler a Bíblia sua em casa, você pode pesquisar nos livros da Bíblia, você vai ver que a Bíblia mostra que Deus ele é o ser criador de todas as coisas que existem no universo. Nada neste mundo veio à existência sem a permissão de Deus. Pode ter até coisas nesse mundo que não é a vontade prazerosa de Deus que exista, mas nada existe sem que Deus permita. Então tem coisas que até Deus não queria que existisse, mas existe. Porque a Bíblia mostra que Deus ele tem duas vontades. Ó. O Deus verdadeiro ele tem duas vontades. A boa vontade de Deus, a vontade prazerosa de Deus, e também tem a vontade permissiva de Deus. Que Deus muitas vezes não quer que aconteça, mas como nós, seres humanos, vamos dizer assim, insistimos em fazer, Deus usa a sua permissão, né? Permite que nós façamos uma coisa, às vezes, até errada, até que vai nos prejudicar, para que nós aprendamos, às vezes, através do erro que nós cometemos também. Mas a vontade de Deus é que as coisas fluíssem dentro da vontade de Deus, seria uma maravilha para todo mundo, né? Ok? E também, Deus então é o criador do homem, e nós já tocamos agora, né, que Deus criou o homem, um ser tripartido. Vamos aprender essa palavra, né? Tripartido. O homem tem corpo humano feito do pó da terra, que é esse corpo que nós temos aqui, né, que hoje é um corpo de carne e osso, né, vamos chamar assim, né? E esse corpo ele é terreno, ele veio da terra, que Deus criou lá em Adão. Né? Nós aprendemos que Deus criou Adão, o primeiro homem, né? Foi criação direta de Deus. Deus veio, pegou o pó da terra, pegou a água lá, né? E desse mistura de água e terra, Deus criou o corpo humano. Esse corpo que nós temos hoje aqui na Terra. E esse corpo humano, ele é terreno, é desse mundo aqui, né? Não é feito para viver aqui na Terra. Né? E dentro desse corpo que Deus criou, a Bíblia diz que estava lá Adão criado, o corpo de Adão. Você pode depois ler Gênesis 3, né, versículo 3, 7. Diz que, não, Gênesis 2, 7, né, diz lá que Deus, o Senhor Deus, formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a viver. Quer dizer, então Adão, o corpo de Adão estava lá na terra, criado, né, o corpo de Adão, como está o nosso corpo hoje, mas não tinha vida, né? Não tinha vida, tinha todo o corpo humano, como somos hoje, mais perfeito que nós ainda, porque a Bíblia diz que Deus criou o homem reto. Deus não criou Adão com defeito. Não tinha defeito em Adão quando Deus criou Adão. O Adão foi criado, a Bíblia diz que Deus criou o homem reto. Está lá, acho que, se não me engano, Provérbios, ou Eclesiastes, que diz que Deus criou o homem reto. Ok? Então Deus criou o homem perfeito. Ok? E o corpo de Adão estava lá completo, um corpo com todos os seus órgãos, todo o seu ser, toda a sua virilidade, todo o seu coração, né, seus pulmões, suas entranhas, né, o seu cérebro, né, os seus membros do corpo, a língua, os olhos, as orelhas, os ouvidos, né, o nariz, né, as mãos, as pernas, os braços, os pés, um corpo completo, mas não tinha vida. E aí diz na Bíblia que Deus soprou nas narinas de Adão um fôlego de vida. E aí Adão passou a viver, ser uma alma vivente aqui na Terra. E dentro dessa alma vivente, desse homem natural aqui na Terra, Deus colocou espírito e alma que Deus criou lá no terceiro céu. Deus pegou um pedacinho do espírito que era de Deus e Deus formou um espírito humano. Um espírito humano. Isso é importante nós entendermos. Deus criou um espírito humano e colocou no corpo de Adão, e a alma espiritual, que está junto com o espírito, quer dizer, a alma e o espírito foi criado junto, né? Porque diz que o espírito e a alma estão juntos, ligados, um ao outro. Está lá em Hebreus, capítulo 4, se não me engano, diz que o espírito e a alma humana estão intrinsecamente ligados um ao outro, que só Deus, com a sua palavra, pode separar a alma de espírito. Então, onde está o espírito, também está a alma.
Tá entendendo? Tem que aprender isso, né? E esse espírito e essa alma que veio do céu e Deus colocou dentro do homem, criado aqui na terra, do corpo de Adão, do Adão natural, o Adão terreno, Deus colocou o espírito e a alma de Adão, que é o verdadeiro homem. O verdadeiro homem não é o homem natural aqui na terra, porque esse homem natural, ele pode morrer, né? Como nós vemos as pessoas morrer, né? E desaparece depois, né? Vai para o chão e acaba, né? Mas o espírito e a alma, criado por Deus, esses não morrem, né? Não acaba para sempre. Ok? E é esse espírito e essa alma, principalmente, que Deus quer salvar. Isso que a gente tem que entender. Porque todo esse trabalho de Deus, porque esses milhares de anos depois de Adão, né, até hoje na Terra, a humanidade? Porque para salvar o espírito e a alma do homem é difícil pra caramba. Por quê? Porque o homem é um ser criado por Deus eterno, né? Porque quando Deus criou Adão, como eu estou dizendo, Deus criou o corpo de Adão do pó da terra, e Deus criou o espírito de Adão e a alma de Adão do céu e colocou dentro do corpo de Adão. Então Adão ficou um homem tripartido, corpo humano, né, que tinha um fôlego de vida que faz o corpo humano viver aqui na terra, que a Bíblia mostra que o que faz nós viver aqui na terra, não só nós seres humanos, mas o que faz toda criatura que vive na terra e anda, que respira, que anda, que se locomove, elas têm alma, têm espírito. Entendeu? O que faz nós viver aqui na terra é o sopro de Deus, é o espírito que vem de Deus, é o fôlego de vida que vem de Deus, que faz com que nós vivamos aqui na terra. Depois você pode ler, para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria muito que você fosse uma pessoa criteriosa. Não é para você nem duvidar de mim, nem você acreditar em mim cegamente, nem duvidar cegamente, nem acreditar cegamente. Eu não quero nem que você duvide de mim. Deixe de crer em mim cegamente, dizer assim, não vou ouvir o que esse homem está falando aí, que ele não manja de nada. Ok? É o tipo de pessoa. Já desliga, não quer mais ouvir, não quero mais saber, é um tipo de pessoa. Mas tem outras pessoas que às vezes também é muito crente, né? Que legal, não tinha, que bacana o que esse homem está falando, eu não sabia. Não, eu não quero que você faça nem de uma maneira nem da outra. Eu quero que você confira também na palavra de Deus. Porque a Bíblia Sagrada é um livro hoje que num país como o Brasil, a maioria das famílias tem, né? Acho que 90% das famílias brasileiras tem a Bíblia em casa de papel. E hoje em dia, com o advento da tecnologia, o celular, você tem a Bíblia digital no seu celular, né? Você pode conferir o que eu estou falando. Se você for lá então, em Gênesis, capítulo 1, versículo 30, capítulo 1, versículo 30, lá diz que tudo que se comove na terra, tudo que se move na terra tem alma, né? Tem esse fôlego de vida que veio de Deus. É o que faz nós viver aqui na terra, o fôlego de vida. Ok? E esse fôlego de vida, eu já expliquei em outras lives aí, que esse fôlego de vida, quando o nosso corpo humano morre aqui na terra, esse fôlego de vida, esse sopro que vem de Deus, que é espírito, que dá vida, ele volta para Deus, está lá em Eclesiastes 12, né, capítulo 12, depois você pode ler. Marca aí, Eclesiastes 12, para não ficar só nas minhas palavras, né? 12, versículo 7, ou lê o capítulo 12 todo, ótimo, lê o capítulo 12, né? Lá diz que o pó volte à terra como era, mas o espírito volte a Deus que o deu. O que espírito que volta para Deus? O sopro de Deus, ó. Esse sopro de Deus, pensa só, nós já aprendemos nesse canal que Deus, ele é espírito. Então tudo que vem de Deus, o que é? É espírito, né? Ok? Tudo que vem de Deus é espírito. Então, o sopro de Deus é espírito que dá vida, né? E quando o corpo humano morre aqui, porque ele ficou doente, sofreu um acidente, ele não pode mais continuar vivendo na terra, e Deus tira o seu espírito, né? O espírito que dá esse fôlego de vida volta para Deus, e o corpo morre, é enterrado, né? Ou é queimado, assim por diante, conforme a pessoa faz, e pronto. E o espírito que veio de Deus, ele não se perde, ele volta para Deus, porque tudo que é de Deus é eterno, não morre. Agora, esse espírito humano que é criado por Deus lá no terceiro céu, esse espírito humano também, ele não morre. Ele é eterno, né? É o nosso verdadeiro eu, nossa verdadeira pessoa é o homem espiritual. E Paulo diz que o nosso homem exterior, ele se corrompe, ele morre, né? Ele acaba. Mas o nosso homem interior, ele se renova, né? O espírito não morre, né? Ok? Eu não vou me aprofundar nisso agora, porque senão nós não vamos tocar nos pontos que eu quero falar aqui. E também nós já temos tantas lives aí falando que eu gostaria que vocês assistissem, né? Se você puder assistir. Não assiste de uma vez, assiste de 2 vezes, 3 vezes, né? Um pouco cada dia, né? Mas assistam o tópico inteiro, né? Então, ó, nós temos que aprender, então nós seres humanos, Deus ama, agora Deus ama a humanidade. Sabe por que Deus ama a humanidade? Que nós vamos estudar nesse tópico aqui hoje, nós vamos estudar que a vida eterna,
que Deus deseja para o homem, que é viver eternamente, é que nós sejamos uma pessoa viva com Deus eternamente. E viver para Deus, nós já aprendemos em outras lives aí, que viver para Deus é viver com Deus, né? Deus é a verdadeira vida, Deus é o que supre todas as formas de vida, Deus é riquíssimo, né? Deus é maravilhoso, e Deus quer que o homem viva essa vida maravilhosa, você ser uma pessoa que Deus criou, que é eterna, e você viva na verdadeira vida com Deus, que é a vida eterna, né? Então a vida eterna Deus destinou ao homem, ao homem. A vida eterna foi destinada ao homem, ok? Tito 1:2, livro de Tito, capítulo 1:2, lá diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, antes de Deus criar as coisas, veja só, aqui está dizendo, Tito capítulo 1, versículo 2, depois você pode ler. Eu gostaria que você lesse. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, antes de Deus criar o homem, Deus já fez uma promessa no coração de Deus, lá na pessoa de Deus, Deus já prometeu que Deus ia dar vida eterna aos homens. Certo? Por quê? Porque Deus, quando criou as coisas, nós temos que entender, quando Deus criou o homem, Deus não sabia que o homem ia cair, que Adão ia pecar diante de Deus, ia desobedecer a Deus. Deus não sabia. Mas Deus sabia que o homem podia fazer isso. Porque Deus criou o homem, nós já aprendemos em outras lives, que Deus criou o homem com vontade própria. Certo? Então Deus, ao criar Adão, Deus sabia que Adão ia ter vontade própria e Adão ia poder escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. É uma escolha de Adão. Deus não sabia qual era a escolha de Adão. Mas Deus, obviamente, como Deus sabia que Adão podia cair, Deus prometeu para Adão o quê? Vida eterna. E vida, riqueza eterna mesmo, vida eterna. Eu já disse em outras lives que Deus é como um pai, né? Deus é como um pai. Nós somos uma sombra de Deus, nós somos uma miniatura de Deus. Assim como o homem aqui na Terra não é assim, nós temos nossos filhos, né? E quando você tem seu filho, você gera um filho, seu filho nasce, você não sabe o que seu filho vai ser. Você sabe? Não. Né? Se ele vai ser uma pessoa próspera ou não, se ele vai ser uma pessoa inteligente, próspera, trabalhador, vai conseguir ajuntar bens, né, na vida, você não sabe, né? Então o que os pais fazem? Os pais já antes mesmo, até dos filhos nascerem, os pais já estão trabalhando para adquirir riqueza para os filhos, né? Para quando o pai morrer, ele deixar os filhos arranjados, né? Com a sua casinha, ou com o seu curso, ganhando um salário bom, né, coisa e tal, né? E às vezes o pai pensa, mesmo que meu filho ele não consiga ser uma pessoa de êxito, mas primeiro eu vou deixar para ele aqui uma moradia, não é verdade? Eu vou deixar para ele uma casinha, um bem para ele. Né? Ora, se nós seres humanos, que somos maus, nos preocupamos com o bem dos nossos filhos, imagina Deus, né? Deus que a Bíblia mostra que é um Deus perfeito, um Deus que é amor. Imagina que Deus ia criar o homem e Deus ia dizer assim, esse homem errado, pecar, que se lixe lá, não quero nem saber, ele que se dane, né? Não, Deus não, se nós seres humanos não fazemos assim com nossos filhos, né? Muitas vezes nossos filhos são ingratos, inclusive, para conosco, né? Mas mesmo assim, os pais, normalmente, constroem coisas e deixam para os filhos, né? Os pais têm preocupação com os filhos. Mesmo que os pais vão morrer, não vão estar aqui, mas os pais se preocupam com os filhos. Ora, se nós, seres humanos, se preocupamos com o bem dos nossos filhos, imagine Deus, né? Então, Deus criou Adão. E quando Deus criou Adão, Deus disse para Adão, crescei, frutificar e encher a terra, né? Habitar a terra toda aí, né? Então nós fomos criados em Adão. Né? O primeiro ser humano que viveu na terra aqui foi Adão. E diz a Bíblia que de Adão Deus fez Eva, a esposa de Adão. Do corpo de Adão Deus fez o corpo de Eva. E da alma de Adão e da alma e do espírito de Adão veio para Eva. Então passou a ser um casal. E Deus disse para Adão e Eva, crescer, multiplicar e encher a terra. Então Adão e Eva podiam se multiplicar. Então nós, quando Deus disse essas palavras, Deus disse a palavra para Adão e Eva. E nós estávamos em Adão e Eva. Pensa comigo, você é um homem inteligente, você é uma mulher inteligente, pô. Será que nós não somos capazes de compreender? Se Eva foi a primeira mulher que Deus criou, e Deus criou Eva diretamente, e se Adão foi o primeiro homem que Deus criou, e Deus criou Adão diretamente, então a Bíblia mostra que Adão e Eva é o pai e a mãe de todos os seres viventes que vivem aqui na Terra. O nosso pai humano é Adão. A nossa mãe humana é Eva.
Tanto que mesmo Adão disse, né? Porquanto essa é a carne da minha carne, ó, porquanto será chamada varoa, e o nome dela vai ser Eva, e porque ela vai ser a mãe de todos os viventes que existem na Terra. Ok? Então nós temos que entender isso. Se nós entendermos o início da criação de Deus, nós vamos ser libertos de um monte de ensinamento errado que existe no mundo, pô. Tá certo? Nós, seres humanos, hoje que vivem na Terra, esses bilhões de pessoas que vivem na Terra, mais ou menos 8 bilhões segundo, né, a estatística aí da densidade demográfica no mundo, né? Existe mais ou menos 8 bilhões de habitantes na Terra. Esses 8 bilhões de habitantes são todos nós descendentes de Adão e Eva. Ok? Então, quando Deus fez a promessa da vida eterna, Deus não tinha nem criado Adão. Mas Deus já, na sabedoria de Deus, no conhecimento de Deus, Deus já pensou o quê? Ó, se o homem cair, o homem que eu vou criar, que Deus queria criar o homem para Deus, né? Nós já aprendemos em outras lives aí. Deus criou o homem para ele, para a glória de Deus e para o homem participar também da glória de Deus. Mas Deus nos criou com vontade própria. Deus criou Adão e Eva com vontade própria, dando a eles o direito deles escolher entre viver com Deus ou viver separado de Deus. Né? Viver em comunhão com Deus ou viver alheio a Deus, assim por diante, certo? E nós vemos que, mas antes disso acontecer, Deus já prometeu a vida eterna aos homens, né? À humanidade. Né? E essa promessa que Deus fez de vida eterna foi feita antes dos tempos eternos. Então isso quer dizer o quê? Todos nós que nascemos, quando Deus criou Adão estava debaixo dessa promessa. E se Adão estava debaixo dessa promessa, significa que nós também estávamos, porque nós todos estávamos em Adão. Nós somos a multiplicação de Adão. Ok? Então, graças a Deus por isso que a vida eterna não é destinada a um grupo de pessoas, assim. Não é destinada a uma religião e não a outra religião. Não é destinada ao homem rico ou ao homem pobre. Não, a vida eterna está destinada ao homem. Antes do tempo eterno, Deus destinou a vida eterna à humanidade, né? Ok? Agora, a humanidade poderia escolher, sim, aí a humanidade pode escolher entre viver com Deus ou viver separado de Deus. Vida eterna, de acordo com o conceito bíblico, é viver com Deus. É viver com Deus, que é o Criador de todas as coisas, o Deus maravilhoso, o Deus rico, o Deus cheio de bondade, cheio de amor, cheio de misericórdia, o Deus todo-poderoso, o Deus que quer que seus filhos vivam todos maravilhosamente bem. Essa é a vida eterna, é viver com Deus, é você ser uma pessoa e você ser uma pessoa eterna, que desfrutando das riquezas do seu Pai eterno. Porque nessa vida humana, nós somos aqui uma realidade, somos a realidade, só que nós não somos eternos, né? Nós vivemos aqui na Terra, às vezes 50 anos, 80 anos, e depois adoecemos e morremos, ou um acidente, né? Tira a gente dessa vida, né? Mas Deus tem vida eterna, onde nós, seres humanos, vamos viver ser uma pessoa e vamos viver eternamente. E vamos viver eternamente com o nosso Pai espiritual, com o nosso Pai criador de nós, né? Que sustenta toda a vida, né? Essa é que é a vida que Jesus falou. Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Onde é que está a abundância da vida? Em Deus, né? No reino de Deus, né? Ok? Vamos aprender isso, ó. Então a vida eterna, ela foi destinada ao homem, à humanidade, a todos os homens, certo? Agora, na humanidade, nós temos que aprender assim, que Deus divide, ou Deus separa a humanidade em 3 grupos, ó. 3 grupos. Isso que é uma confusão que há no mundo religioso, no mundo aí, por isso que existem tantas religiões no mundo, né? E assim por diante. Um dos motivos é esse, né? O único motivo, mas é um dos motivos, né? Que na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, mostra que a humanidade é separada por Deus em 3 grupos principais. Se você for lá em 1 Coríntios 10, 32, lá diz assim, ó, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então existem 3 tipos de pessoas que vivem no mundo, 3 grupos de pessoas. Os gentios, os judeus e a igreja. Os gentios é todas as nações que existem no mundo, e todos os povos que existem no mundo, que a Bíblia chama de gentio. E judeus são os descendentes de Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó. Que nós vamos aprender isso com mais profundidade mais para frente. Então Deus, como Deus tem escolha, Deus é um Deus que tem vontade própria, Deus escolheu entre os povos que existiam na Terra, Deus escolheu um homem
que agradou a Deus, de quem Deus se agradou dele, no meio daquela geração que ele vivia. Deus escolheu Abraão para de Abraão Deus fazer uma nação na terra que fosse um modelo de pessoas, de povo que viveria na terra usando o nome de Deus, sendo servos de Deus de uma maneira especial, certo? E esses descendentes de Adão, que são chamados de judeus, é o povo israelita que existe hoje na terra aí, o povo de Israel, né? Nós sabemos, né? Tem a nação de Israel aí, não precisa de eu explicar muito, né? Então, o povo de Israel, que são os descendentes de Jacó, dos 12 filhos de Jacó, Deus tem um tratamento especial com eles. É um povo seleto na terra, que Deus escolheu. Entre todas as nações que existiam na época deles, lá existiam centenas de nações, né? E Deus escolheu eles para ser o povo de Deus na terra, a qual Deus iria fazer uma aliança com eles, e é uma aliança que ia fazer deles um povo de distinção na terra, um povo especial que Deus ia tratar com eles na terra. Deus queria fazer de Israel uma casa, um povo onde Deus pudesse habitar no meio deles. Para isso é que Deus fez a aliança de Deus com Moisés, né? Através de Moisés, Deus deu os 10 mandamentos, que eram singulares para Israel, né? E alguns mandamentos exclusivos para Israel. Desses 10 mandamentos, tinha uns que eram exclusivos para Israel. E se eles assim praticassem, eles seriam uma nação onde Deus habitaria com eles. Porém, nós sabemos pela Bíblia que Israel falhou, né? Israel não guardou os mandamentos de Deus, caiu em pecado também, e consequentemente não houve como Deus obter uma casa de Deus aqui na terra e que Deus pudesse habitar. Então Deus, posteriormente, Deus fez uma nova aliança com Cristo, né? Com Cristo, que é a aliança da igreja, né? A aliança do Novo Testamento, que nesse Novo Testamento, Jesus, quando veio, Jesus falou assim, ó, eu vim, né? Jesus falou assim, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está em Mateus 16, 18. Então Jesus veio, então quando Jesus veio na terra, existia o quê? Existia dois grupos principais, né? Vamos chamar assim, os gentios, que eram todas as nações do mundo, e mais o povo judeu, né? Que era o povo que era os descendentes de Jacó, né? As 12 tribos de Israel. Era um povo seleto, que Deus tinha um tratamento especial com eles. Mas Deus veio, por meio de Cristo, edificar uma casa espiritual que Deus não conseguiu fazer com Israel. Porque Israel caiu em pecado, desobedeceu a Deus, não guardou os mandamentos de Deus, e não foi possível Deus conseguir essa habitação de Deus com Israel. Mas Deus não desistiu de ter uma casa, um povo exclusivo dele, de singular, não só aqui na terra, mas também na eternidade. Então Deus veio, por meio de Cristo, Deus veio estabelecer uma nova aliança, onde nessa nova aliança as pessoas que creem em Cristo, que recebem Cristo como Filho de Deus, de todas as nações do mundo, incluindo os judeus, então os judeus que também estavam desgarrados da verdade de Deus, porque eles saíram dos mandamentos de Deus e foram para a idolatria, para os pecados do mundo, fazer todas as coisas, que até coisas piores, que até os gentios não faziam, né? As outras nações. E eles fizeram. Mas Deus, como ama o homem, Deus veio, por meio de Cristo, resgatar a humanidade dos seus pecados. Porque não só Israel pecava, porque Israel tinha o conhecimento da lei, o pecado de Israel ainda é mais grave do que o pecado das pessoas que estão no mundo, que as pessoas que estão no mundo, que são os gentios, eles não estão debaixo da lei de Moisés. Porque a lei de Moisés, Deus não deu para a humanidade toda. A lei de Moisés foi dada para Israel, né, que nós vamos nos aprofundar posteriormente em outros tópicos sobre isso. E Deus veio, então, construir, edificar uma casa chamada Igreja de Deus. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2, que Deus chama do mundo as pessoas para a Igreja de Deus, onde Deus vai santificar através das doutrinas de Cristo, através dos ensinamentos de Cristo, para a humanidade toda. Então, todos os seres humanos, de todas as nações, podem ser parte da igreja. Você pode, através da fé em Cristo, de receber Cristo como Filho de Deus, Deus recebe você também como Filho de Deus. Você é a igreja de Deus, você passa a ser a casa de Deus, você passa a ser passa a ser família de Deus, filhos adotivos, quer dizer, a igreja de Deus na terra, são aqueles que recebem Cristo como Filho de Deus.
né, que aceitam o sacrifício de Cristo pelos seus pecados na cruz do Calvário, deixam os seus pecados na qual eles viviam antes de conhecer a doutrina de Cristo, e a partir daí, desse ponto em diante, você faz parte da Igreja de Deus. E a Igreja de Deus, a salvação da Igreja de Deus, ela está aberta para todas as nações do mundo, inclusive os judeus. Inclusive, os primeiros membros da igreja eram quem eles eram? Eles eram judios, né? Eles eram judeus, porque eles foram os apóstolos. Né? Os 12 apóstolos de Cristo, quando Cristo veio na Terra, Cristo também era judeu, porque ele nasceu também de Maria, e Maria era das tribos de Israel, lá da tribo de Judá. Né? E José, que foi o pai adotivo de Cristo, que na Terra José também era da tribo de Judá. Né? Então nós vemos que ele era israelita também, ele era judeu. Então Jesus começou a igreja chamando primeiramente os judeus, que foram os apóstolos, e através dos apóstolos o evangelho foi pregado para os demais judeus da sua época, e também o evangelho depois, posteriormente, através do apóstolo Paulo, que também era judeu. Deus mostrou para Paulo que o evangelho, e também mostrou para Pedro mais para frente, que o evangelho de salvação em Cristo não é só para o povo judeu, mas é para todas as nações do mundo, né? Então, todas as pessoas do mundo, não importando a nação que você é, não importando a tribo que você é, não importando a língua que você fala, não importando a cor da sua pele, não importando o status que você tem, se você é uma pessoa rica, classe média, classe alta, se você é uma pessoa pobre, todos têm direito à salvação em Cristo e ser parte da igreja de Deus. Então, Deus tem na Terra hoje, Deus tem 3 tipos de pessoas. A humanidade, que são todos os gentios que existem no mundo. Todas as nações que existem no mundo, gente, são chamadas de gentios. Deus ama os gentios, sem dúvida nenhuma. Porque em João 3,16 Jesus disse, não disse? Deus amou o mundo, né, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo. O mundo é a humanidade. Deus amou toda a humanidade e Deus enviou Cristo por todos os homens, por toda a humanidade. O sacrifício de Cristo é para perdoar os pecados de todos os homens. Cristo tem poder de perdoar o pecado de todos os homens. Todos que receber Cristo, não importa quem você seja. Se você é rico, você é pobre. Se você é feio, você é bonito. Se você é uma pessoa culta ou inculta. Se você é uma pessoa tola ou não. Né? Se você é uma pessoa, né, sábia ou tola. Não interessa. Desde que você receba Cristo como seu Senhor, Salvador, como Filho de Deus, Deus recebe você também como filho, e você, a partir daí, sai do judaísmo, sai do povo judeu, né, vamos dizer assim, e você passa a viver agora na Igreja de Deus. E você também, que não é judeu, que está no mundo, representado pelos gregos, né? Você que está no mundo, em qualquer nação do mundo, que você receber Cristo, você também passa a ser membro da Igreja de Deus. Então é um povo exclusivo de Deus, chamado tanto do judaísmo como também das nações do mundo. Então, na Terra, Deus tem 3 tipos de pessoas com quem Deus trata. E a vida eterna é para esses 3 grupos de pessoas. Não é como muita gente pensa, Jesus vai salvar só os cristãos. Jesus vai salvar só a igreja. Não, Jesus ele é o salvador da igreja, do corpo dele, do corpo da casa de Deus. Isso aí vamos aprender isso com mais profundidade. Jesus também é o salvador dos judeus, né? Jesus também vai salvar os judeus, né? Porque Jesus não salvou Pedro, João, e eles não eram judeus? Eles eram judeus, né? E Jesus também nos salvou também, os que não eram judeus também na sua época, Jesus salvou, né? Os gentios, né, que vieram também de diversas religiões do mundo, diversas crenças, diversas maneiras de viver, costumes, né? Porque o mundo é grande, a terra é grande, né? O povo tem folclore, costumes em cada lugar, né? Mas Deus ama toda a humanidade. Então Deus ama os gentios, Deus ama os judeus e Deus ama também a igreja. E a vida eterna é destinada tanto para os gentios, tanto para os judeus e tanto para a igreja. Então vamos aprender um pouquinho desse tópico aqui. Não se canse de ouvir, continue ouvindo, né? A vida eterna, vamos aprender isso daqui. Não é brincadeira, não. O que eu estou ensinando aqui, na misericórdia de Deus, na bondade de Deus, porque não é eu mesmo ensino, né? Eu não tenho poder nenhum, né? Eu sou um pobre, não tenho capacidade nem de estar falando essas coisas aqui. Mas se eu estou falando é porque Deus, né? Não tem gente ensinando assim como eu estou ensinando, né? Ok? Então torna-se necessário
que essas verdades que estamos ponderando nesse canal, verdades eternas e invencíveis, é preciso que a humanidade conheça essa verdade, né? Porque essas verdades é que vai salvar a humanidade, né? Mesmo sem você conhecer essas verdades, Deus vai salvar você. Mesmo sem conhecer. Mesmo sem conhecer Deus, Deus vai salvar você. Mesmo sem conhecer Cristo, Cristo vai salvar você. Certo? Porque o amor de Deus é para com toda a humanidade, os que conhecem e os que também não conhecem. Vamos aprender isso com mais detalhes mais para frente. Mas a vida eterna é destinada às pessoas justas, tá vendo? Justas ou às pessoas do bem. Então, quando Deus, na eternidade passada, Deus prometeu, né, vida eterna, né, que nós vimos lá em Tito 1, Tito capítulo 1, versículo 2, depois você pode ler, que Deus, nos tempos eternos, né, Deus, temos a esperança, né, do Deus da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então a vida eterna foi prometida, a igreja ainda não existia, o povo judeu ainda não existia, nem os gentios ainda existiam, porque Deus não tinha nem criado Adão ainda. Antes dos tempos eternos. Deus criou Adão no tempo, né? Foi no sexto dia da criação. E essa promessa aqui Deus fez antes dos tempos eternos, né? Então Deus prometeu, o que Deus fez? Como Deus sabia que o homem ia ser criado por ele com vontade própria, Deus sabia, né, que o homem poderia cair em pecado, em desobediência a Deus, como de fato isso aconteceu, né? Porque Adão podia ter comido da árvore da vida quando ele estava no Éden, mas Adão não comeu da árvore da vida. Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia proibido ele de comer. Deus havia divertido Adão, dizendo: Adão, coma de tudo que tem no jardim, todas as frutas, todas as árvores, aí, tudo que eu pus no jardim, você pode comer. E no meio dessas árvores estava o quê? A árvore da vida, que tinha um fruto que Adão podia comer dele. E também Deus disse para Adão: agora tem uma árvore aqui no meio do jardim também, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não coma dela, porque no dia que você comer, você morre, né? Ok? Então Deus deu a Adão o direito de Adão escolher viver com Deus, ser uma pessoa do bem, né? Ou ser uma pessoa do mal, que é contrário a Deus. Então nós já aprendemos em outros tópicos aí que eu gostaria que você ouvisse, que a árvore do conhecimento do bem e do mal significa o quê? Que o bem vem de Deus. O bem vem de Deus. E o mal é tudo aquilo que é contra Deus. Ou seja, o mal é tudo aquilo que é contra o bem. Então, o mal é tudo aquilo que é contra o bem. E o bem é tudo aquilo que é a favor da criação de Deus, a favor de Deus, a favor da criação de Deus, a favor do homem, né? Então, todo bem, a Bíblia até diz lá no livro de Isaías, Provérbios, diz que todo bem que acontece na terra é Deus que faz, todo bem. Todo bem que existe na terra é Deus que faz. Então, se você tem um filho, e teu filho você acha que ele é maravilhoso, não é toda mãe, todo pai, que maravilha, ganhei um filho, tenho um filho. Deus que deu para você. Se você arrumou um emprego, você estava desempregado, procurando emprego para poder ter um rendimento mensal, né? Falando do tempo de hoje, né? Um rendimento mensal, você está procurando emprego e você acha emprego. Quem preparou para você? Deus, né? Porque o patrão seu lá, quem criou ele? Foi Deus que criou ele lá. O teu patrão, o seu patrão tem uma fábrica de calçado, né? Para ele fazer o calçado, ele usa o couro do boi, vamos dizer, dos animais, para fazer o calçado usa couro, né? E quem criou os animais? Foi Deus, né? Verdade? Foi Deus que criou os animais, né? E também o seu patrão, para você fazer o calçado, você precisa ter as máquinas lá de ferro, de metal, né? Que corta as chapas, que corta o couro, tá? Quem criou o ferro? Foi Deus, né? Porque se Deus não tivesse criado o manganês lá na mata, lá nas montanhas, não existiria ferro, né? Então, na realidade, quando você arruma um emprego, essa estrutura que faz com que você tenha um emprego, entra numa firma e lá você tem o trabalho, você produz, você recebe sucesso, esse dinamismo que existe é a criação de Deus, né? Então, todo bem que tem na Terra é Deus que faz. Quando você vai no hospital doente, você está lá e você não consegue enxergar, as vistas suas estão fracas, e você, puxa vida, precisa fazer uma cirurgia de catarata ou de outro tipo de doença nos seus ouvidos, na sua vista, né, nos seus olhos, para você voltar a enxergar, né? Quem que faz isso aí para você? É Deus, porque o médico que vai operar você, o oculista lá, o oftalmologista, ele é uma criação de Deus, que foi Deus que criou o homem, né?
Então, e os remédios que eles usam lá para pingar no seu olho, para depois da cirurgia, haver a cicatrização e haver a recuperação do funcionamento normal da visão, esses remédios vieram de onde? Vieram da natureza. Quem criou a natureza? Deus. Então, na realidade, toda a glória é para Deus. Deus é que faz o bem na terra. Né? Todo bem. Então, todo bem que existe vem de Deus. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal é o que? O bem é tudo aquilo que é bom, é tudo aquilo que é saudável, é tudo aquilo que é para o bem seu e o bem do seu próximo. Certo? Isso vem de Deus. Agora, tudo aquilo que vem, que não é para o seu bem e nem é para o bem do seu próximo, também é contra Deus, não vem de Deus, é o contrário o mal é o contrário do bem. Então, Deus prometeu a vida eterna, sim, aí as pessoas que iriam escolher entre o bem e o mal, escolher o bem. Né? Que as pessoas que escolhem o mal nessa vida humana preferem fazer o mal, obviamente que não tem como ele viver junto com o que escolheu o bem, porque ele vai prejudicar a pessoa que faz o bem. Né? Ele vai se aproveitar da inocência, da bondade do justo. O injusto se aproveita e às vezes maltrata, cria uma situação de sofrimento. Né? Então as pessoas injustas não vão ter essa vida eterna, que como eu já disse, vida eterna, que significa viver com Deus. Viver no reino de Deus, viver no novo céu, na nova terra, que nós vamos aprender posteriormente tudo isso. Essa vida com abundância, você vai ser um ser, como você foi criado por Deus, né? E você nasceu nesse mundo e aqui você viveu, um dia você vai estar vivendo, você que viveu aqui na terra, Deus, mesmo que você tenha morrido fisicamente, né? Deus vai ressuscitar você e você vai voltar a ser o que você foi aqui na terra. E se você for uma pessoa justa, Deus vai levar você para a vida eterna, no novo céu e nova terra, onde você vai habitar com Deus pela eternidade. Né? E se você nesse mundo viveu, mas você preferiu viver no mundo de injustiça, prejudicando o seu semelhante, prejudicando o seu próximo, fazendo mal às pessoas, fazendo mal à criação de Deus, toda aquela história, você vai ser separado de Deus na eternidade. Você também não vai deixar de existir, porque você tem espírito e espírito não morre, espírito não acaba. Não vamos crer nesses conceitos religiosos que diz que Deus quando vier, Jesus quando vier, as pessoas dizem que Jesus vai pegar as pessoas incrédulas, vai pegar as pessoas que não são justas, as pessoas do mal, né? E Deus vai colocar no fogo, e Deus vai queimar, vai extinguir, vai acabar. Isso não existe. Extinção do espírito não existe. Espírito não morre. Espírito é um ser criado por Deus que vem do espírito que Deus tem. E Deus é espírito. E a Bíblia diz que Deus é o único ser que ele só possui a imortalidade. Isso quer dizer o quê? Que houve um tempo na eternidade passada que só existia Deus. Deus é um espírito eterno. Mas Deus também criou seres espirituais. Como, por exemplo, Deus criou os anjos. Os anjos são seres espirituais. Está claro na Bíblia. Né? Como Deus criou o homem, um ser que é tripartido. Ele tem espírito, que veio da criação espiritual de Deus. Ele tem alma, que veio da criação espiritual de Deus. E ele tem um corpo humano do pó da terra, que tem um fôlego de vida que vive aqui na terra. E dentro desse corpo humano, temporal, né, aqui na terra, por causa da morte física que Deus instituiu, depois eu já falei outros tópicos aí, né? O homem natural, o homem terreno aqui, ele morre, né? Mas o espírito e a alma dele é imortal, né? Então, Deus quer que nós, seres humanos, que somos ser espiritual, né, que temos o nosso espírito, nossa alma, que não morre mais depois da criação, não quer dizer que nós vivíamos com Deus na eternidade, como tem religiões que ensinam, conceitos humanos, que nós, seres humanos, já éramos filhos de Deus na eternidade passada, nós já vivíamos com Deus lá na glória, se festejando com os anjos, festejando coisa e tal, né? Ok? Mas não é assim. O ensinamento de Deus é que no sexto dia Deus criou Adão. E a Bíblia mostra que Adão é um ser tripartido. Ele tem espírito, alma e corpo. O corpo humano é do pó da terra. E o que faz o homem viver aqui na terra não é a alma e o espírito criado por Deus lá. O que faz você viver aqui na terra é o fôlego de Deus, que Deus soprou em Adão. Quando esse fôlego vai embora, o nosso corpo humano morre. Né? O corpo humano o fôlego de Deus é que dá vida ao corpo humano. Mas o nosso espírito, que veio do espírito criado, que foi criado no terceiro céu e colocado dentro de Adão, esse espírito ele é eterno, porque ele é espiritual, né? Espírito não morre. Então Deus não quer que nós vivamos eternamente separados de Deus, que é a segunda morte, que fala lá em Apocalipse, né?
e os que não foram achados escritos no livro da vida, né, vão ser lançados dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. O que é a segunda morte? A segunda morte é a separação eterna de Deus. Não quer dizer que você vai deixar de existir, mas você vai existir separado de Deus, né? Não mais dentro das benesses de Deus que você tem aqui na Terra. Porque nessa vida humana, todos nós, seres humanos, vivemos debaixo da misericórdia de Deus, né? Mesmo os bons e os maus. Jesus disse, Deus faz com que o sol venha sobre os justos e os injustos, e que a chuva caia sobre os bons e sobre os maus, né? Então Deus está tratando nesse momento agora na Terra, praticamente todos nós iguais, né? Tanto o homem bom como o mal. Mas não será assim eternamente, né? Deus vai separar os justos dos injustos. Então tá aqui, ó. A vida eterna é destinada às pessoas justas ou às pessoas do bem. Salmo 37, 29, lá diz que os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Então que terra que o justo vai herdar? Para sempre. Um homem justo aqui na terra, uma pessoa boa. Você vê, nós não vemos as pessoas morrer? E vemos muitas pessoas justas, pessoas boas, que, puxa, vê que pena, esse homem era tão bom, um homem correto, um homem justo, um homem do bem, ajudou tantas pessoas, né? Fez tanto bem na terra, mas ele não morre? Morre. Então, essa promessa de Deus aqui, os justos viverão nela para sempre, né? Herdarão a terra e viverão nela para sempre, não se cumpre nessa vida aqui na terra. Essa promessa de Deus aqui vai se cumprir na eternidade, né? No novo céu e nova terra que Cristo disse, que está lá que está na Bíblia registrado, né? O novo céu e nós aguardamos o novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Onde Jesus diz lá em Mateus 25, né? Jesus diz, né? 24, 25, Jesus fala. E esses irão, e é bem-aventurado. Vinde a mim, bendito do meu Pai. Jesus fala assim, ó. Vinde a mim, bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, né? Então tem um reino de Deus, um lugar onde Deus habita, onde existe ordem, justiça, e paz, e saúde, e alegria e felicidade para sempre, onde os justos vão viver para sempre, né? Vai possuir a terra para sempre. Então essas pessoas justas que viveram aqui na terra, tanto ele pode ser judeu, como pode ser grego, pode ser judeu, pode ser também cristão, como ele pode ser também gentil, desde que você for uma pessoa justa, uma pessoa do bem, que praticou o bem, não fez mal ao seu próximo, pelo contrário, você ajudou, você tem destino à vida eterna. E no reino dos céus, e lá os justos habitarão para sempre. Está aqui na Bíblia. Os justos herdarão a terra. Salmo 37, 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Então, essa promessa de Deus aqui para o justo não é que os justos vão viver aqui na terra para sempre. Porque nós não vemos os justos morrer, vemos os justos morrer, né? Se fosse aqui, eles não morreriam. Em Mateus 25, 46, o Senhor Jesus diz, né? Os justos para a vida eterna. Os justos. E aqui não está fazendo nenhum adjetivo dizendo assim, e os cristãos justos herdarão a vida eterna. E os judeus justos herdarão a vida eterna. Não. Diz que os justos herdarão a vida eterna. Os justos, tanto você pode ser um gentil, que nunca conheceu Deus, o Deus verdadeiro, você não conheceu Cristo, o Filho de Deus, você não ouviu o Evangelho de Deus, você não foi batizado na igreja de Deus, você não é cristão, porque você não conheceu Cristo, você também não conhece. Se você conheceu, ouviu alguém falar, mas você não entendeu, não teve tempo de ouvir, mas você foi um homem justo. Você foi uma pessoa, mesmo sem conhecer Deus, uma pessoa de justiça, uma pessoa do bem, uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa que não defrauda o seu próximo, né? Não prejudica o seu próximo. Você tem vida eterna para você também. Ok? Vamos avançar. Provérbios 15, 3. Ó. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ou, tem tradução, traduz, os olhos do Senhor estão em toda a terra, contemplando os maus e os bons. Então, os olhos de Deus, Deus não está na terra. Vamos aprender também isso aqui, depois vamos aprofundar disso. Deus, ele não está na terra. Onde Deus está? Jesus Cristo disse, quando vós orardes, disse aos discípulos dele, na época que Jesus estava na terra, Jesus falou assim, ó, quando vós orardes, está lá em Mateus 5, né? Depois você pode ler 5, 6, né? Jesus falou assim, quando vós orardes, quando vocês forem orar ao Pai, vocês vão dizer assim, Pai nosso que está nos céus. Então Deus, Espírito, o Deus, pessoa espiritual. Deus, nós já ensinei outras lives aí,
que Deus ele é uma pessoa, Deus é um ser, que só ele possui imortalidade. Deus é espírito, Deus é uma pessoa espiritual, Deus é um ser espiritual, está na Bíblia e Jesus disse, Deus é espírito. E Jesus disse, olha, quando orardes, orareis assim, Pai nosso que está no céu. Então, Deus está no céu. Mas diz na Bíblia que os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, nesse mundo que nós vivemos aqui na Terra, existem pessoas do mal, existem pessoas do bem. Existem pessoas que praticam obras más, a vida dele é fazer o mal. Ele amanhece o dia já planejando como dar golpe em alguém, como fazer uma maldade com uma pessoa. Ele já sai a fim de bater em alguém, às vezes até tirar a vida de alguém, né? Ele está maquinando uma maneira de ganhar dinheiro fácil, de subtrair dos outros, né? De furtar, né? De roubar, de como, né, viver nos prazeres da sua carne, não importando se isso vai custar às outras pessoas sofrimento e dor. Tem gente assim nesse mundo, que a Bíblia diz, né? Deixe o ímpio os seus maus caminhos e o maligno os seus maus pensamentos. Então tem pessoas que passam a vida pensando e praticando coisas más. Mas também existem as pessoas do bem. Pessoas que amanhecem o dia, não para fazer o mal para as pessoas, mas amanhecem o dia para poder trabalhar, estudar, né? Trazer o seu sustento para dentro do seu lar, para a sua esposa, para os seus filhos, né? E além disso, às vezes até para ajudar outra família que precisa, ajudar um parente que está precisando, né? Ajudar um semelhante que ele às vezes nem conhece, mas ele ficou sabendo e ele está preocupado em socorrer as pessoas, né? Nunca tirar das pessoas, né? Tem as pessoas do bem nesse mundo, né? E pessoas do bem estão em todo lugar, ó. Em todas as classes sociais existe gente do bem e gente do mal. Então, se você pegar no mundo político, por exemplo, no mundo, todos os países do mundo tem os políticos, não tem os políticos, são uma classe de pessoas que vivem na Terra, né? Que são os políticos, os vereadores, os prefeitos, os governadores, os deputados estaduais, deputados federais, senadores, né? Presidente da República, aí são os ministros, são as pessoas que trabalham, são pessoas que trabalham para o povo, né? Que estão no exercício do dever público, né? Para cuidar do bem-estar da nação, né? No meio dessas categorias de pessoas que são chamadas de políticos no mundo, né? Tem gente que fala assim, todo político é ladrão. Mas não é verdade, né? Isso não é verdade, porque tem muitos políticos que são pessoas honestas, né? Pessoas do bem, né? Tem, né? Porque diz que em todo lugar Deus está vendo aqui, ó. Em todo lugar. Então, na política é um lugar. Né? Até mesmo nas religiões, tem gente boa nas religiões. Tem muita gente nas religiões aí, mais diversas do mundo, mas são pessoas do bem, né? Pessoas que estão ali seguindo aquele conceito, aquela maneira de servir a Deus, né? Paulo diz lá em Romanos, Paulo diz assim, os homens, por não entender a justiça de Deus, estabeleceram a sua própria justiça. Tem pessoas que acham que para você ser salvo, para você ir para a vida eterna, você tem que se vestir igual a ele se veste. Por exemplo, né, ele acha que a vestimenta é importante para a salvação eterna. Se você não se vestir igual a ele, você não vai ser salvo. Aí ele cria uma religião de vestimenta, onde todo mundo se veste igualzinho, todo mundo aquele, ok? Mas não é a vestimenta que vai salvar você. Não é a vestimenta que vai salvar você. O que vai salvar você é as boas obras. É uma pessoa justa, é uma pessoa do bem, é uma pessoa que ama, né? É uma pessoa que sofre, né? É uma pessoa que às vezes tira do que é seu para dar para os outros, né? Às vezes diminui a sua comida e divide para os outros. É mesmo um mendigo, vamos pegar um mendigo, um exemplo, uma pessoa que é mendiga, né? Que é a classe social mais baixa da Terra, em todo lugar do mundo, em todas as épocas que o homem já viveu na Terra, as pessoas mais pobres economicamente são os mendigos, né? Pessoa que mendiga, não tem nada, ele não tem casa, ele às vezes mora na rua, mora às vezes num barraquinho, né? Às vezes mora debaixo de uma lona, às vezes dorme debaixo do viaduto, né? Ele não tem bem nenhum, ele não tem família, às vezes que tenham cuidado com ele está sozinho no mundo, perambulando, né? Ele não trabalha, ele não tem mais, perdeu o apetite para o trabalho, por um problema psicológico, emocional na vida dele, né? A pessoa às vezes veio, se frustrou, por exemplo, quantas pessoas vêm rapidinho, eu não posso nem demorar muito, porque o tempo está passando, né? Mas tem pessoas que às vezes vêm de outra região para outra região,
vem com aquele intuito de aqui agora eu vim para a cidade grande aqui eu vou ficar rico, eu vou ganhar dinheiro, coisa e tal. Lá ele até tinha uma condiçãozinha razoável, mas ele, no intuito de buscar uma situação melhor, às vezes ele vem para cá, chega aqui, não consegue se estabelecer, não consegue progredir, aí ele fica pobre, mais pobre do que veio. Aí com vergonha, ele às vezes nem volta mais para lá, né? Porque às vezes com vergonha, ele tinha intenção de voltar por cima da situação, mas só que a situação aqui, ele ficou por baixo da situação. E às vezes ele nem volta mais com vergonha de voltar para a família dele, né? Que as pessoas vão debochar, tá vendo? O cara tá bem aqui, ó, foi lá para o Rio de Janeiro, aí, ó, voltou sem nada. Aí a pessoa com vergonha, tem pessoa que nem volta mais, vira mendigo aqui. Às vezes a família até está procurando ele, mas não sabe onde ele está mais, né? Então nós vemos que o mendigo é a pessoa mais pobre, mas o mendigo ele pode fazer boa obra. O mendigo pode fazer o bem, né? Porque às vezes o mendigo está morando lá debaixo da ponte, né? Dormindo com 5, 6, 7, 8, 10 mendigos, né? E às vezes no meio daqueles mendigos tem uma pessoa doente ali, um mendigo que já está doente, além de pobre, não tem nada, está doente com a doença X. E tem a distribuição de cesta de marmitex, por exemplo, que aquela pessoa doente, o mendigo, nem pode buscar, mas esse mendigo que vai lá e traz 2 marmitex. Traz uma para ele e traz uma para o outro mendigo que não pode ir buscar. Alimenta ele, né? E se ele só consegue uma marmitex lá para ele, mas ele se lembra, mas eu tenho meu amigo lá que está dormindo comigo lá, e ele não pôde vir porque ele está doente, né? Então eu vou comer só a metade, vou dar outra metade para ele. E as boas obras é que vai salvar o homem, é isso que a gente tem que entender. É isso que nós temos que entender. Porque lá em Apocalipse 20 diz, né? Acho que Apocalipse 20 que fala que cada um será julgado segundo as suas obras. Né? As obras de justiça que nós praticamos nesta vida, as obras de amor, de caridade, é que vai conduzir nós para dentro da vida eterna. Não é a sua religião, não é a sua maneira de ser, não é o seu dinheiro, não é a sua riqueza, não é a sua cultura, não é o seu doutorado, não é o seu curso de filosofia, de teologia, isso nada vai salvar você, isso é tudo coisa do homem. O que vai salvar o homem na eternidade futura vai ser as pessoas nessa vida praticaram a justiça, a bondade e a misericórdia. Né? Mesmo o mendigo, ele pode ser salvo, porque ele deu um pouquinho da comida que tinha só para ele ficou com fome, comeu só um pouco, mas ele não deixou o outro semelhante dele com fome. E se você é um homem rico, você pode fazer muito mais obra gigantesca para ajudar as pessoas humildes e pobres do que o mendigo, né? Porque você tem bilhões, né? Não é porque você vai fazer um bem aí que você vai empobrecer. Você é um homem rico, você é um homem que tem capacidade, né? Você sabe como ganhar dinheiro de uma maneira honesta, trabalhando, produzindo, gerando tecnologia, gerando emprego, gerando renda, você é capaz de construir, né? Você gera emprego, você melhora a vida de tanta gente no mundo e você ainda faz caridade ainda, né? Essas boas obras que vai salvar nós, pá. Essa é a verdade do Evangelho. Entendeu? Então não adianta. Nós vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Justo. Então diz aqui, Provérbios 15:3. Depois você pode ler na sua Bíblia. Está na sua Bíblia, está na minha Bíblia aqui, está também na sua Bíblia aí. Está na Bíblia no Brasil e no mundo inteiro. Está lá, vai lá em Gênesis, Provérbios 15:3 diz, né? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, em toda classe social, em todo lugar, em qualquer lugar do planeta, existe gente boa e tem gente ruim. Tem gente que preferiu seguir o caminho do mal. Fazer injustiça, defraudar, roubar, matar, né? Criar uma situação de sofrimento para o seu semelhante. Tem gente que escolheu esse caminho, está na Bíblia, né? Vendo os bons e os maus. Mas existe também no mundo as pessoas boas. Então, se você for lá no Nordeste do Brasil, lá tem gente justa, gente boa, né? Se você for lá nos Estados Unidos, tem gente justa, tem gente boa também. Se você for lá na Rússia, tem gente justa, tem gente boa. Se você for no Japão, tem pessoas justas e tem pessoas boas lá também. Né? Tem pessoas injustas também e tem pessoas boas, né? Se você for na África, vai existir pessoas justas também, existe, mas também injustas, mas também vai ter gente boa também lá. Pessoa que você pode andar. Lá, tem um país do mundo aqui que diz que o país do mundo que é super perigoso, né? Eu vi aí, por exemplo, a Somália, é um país da África, né? Diz que é um país que a segurança lá é mínima, é perigosíssimo você andar lá, né? Mas você acha que lá todos os somalienses são perigosos? Todos eles estão prontos para tirar a vida de uma pessoa? Não. Existem as gangues, as pessoas do mal lá que ameaçam a vida do povo, mas a boa parte, talvez até a maioria daquele povo, vive lá com medo dessas organizações criminosas, né? Que atormenta e que faz medo, né, e que cria aquela intriga lá e que faz, mas acho que lá todo mundo lá na Somália é gente do mal? Não, tem muita gente do bem lá, né, que está sofrendo as injustiças dos que são maus, né, ok?
Então, em todas as classes sociais, em todos os lugares, existem pessoas do bem e pessoas do mal. Diz aqui na Bíblia, não eu que escrevi, não foi eu que escrevi Provérbios 2:6, né? O Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Romanos 2:6, ó. A vida eterna, para quem Deus vai dar? Como eu já disse, a vida eterna Deus destinou ao homem. Porém, como Deus sabia que o homem ia ser criado com vontade própria, e Deus sabia que o homem poderia cair em pecado, né, em desobediência, e com isso o homem iria conhecer o bem e o mal, e uns iam para o bem, para a justiça, para a bondade, e tem outros que iriam escolher a maldade e a injustiça. Então, obviamente, a vida eterna Deus destinou aos homens, à humanidade, que busca o bem, né? Que é a que vai viver com Deus numa vida de riqueza, de plenitude, de paz, de alegria para sempre. Né? Ok? Então, ó, Romanos 2,6 diz, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras, né? Ok? A saber quem? Versículo 7, Romanos 2,6. A vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. A vida eterna aos que procurando fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Então, quando você é uma pessoa que procura fazer sempre o bem, a gente não procura realmente ser uma pessoa respeitada, né, até honrada, né, coisa e tal, né? Você procura fazer o bem e com isso, logicamente, você tem respeito das outras pessoas, você também tem honra, né? E principalmente a honra e a glória que vai vir de Deus, né? Ok? Então, as pessoas que procuram fazer o bem, elas procuram glória, honra e incorrupção. Ó. Versículo 8. Então, a quem Deus vai dar a vida eterna? Ó, versículo 7, Romanos capítulo 2, 6. Vou repetir novamente. Ó. O qual, Romanos 2, 6. Ó, depois você pode ler. Ó. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, versículo 7. A vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Então a vida eterna é destinada à humanidade e àqueles na humanidade que vão procurar fazer o bem. Fazer o bem é praticar o bem, viver fazendo o bem. Ok? Versículo 8. Mas, ira, indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então tem pessoas que preferem ser injusta mesmo nesse mundo, né? Ele poderia obedecer à verdade, ser uma pessoa do bem, uma pessoa justa, né? Okay? Mas tem pessoas que não têm esse prazer da justiça nem da bondade. Ele quer mais é praticar a injustiça mesmo, fazer as coisas que estão na sua telha. Ele quer mais é viver dentro do conforto que ele acha que ele tem que ter direito e os outros que se danem, né? Esse tipo de pessoa não vai receber a vida eterna plena no terceiro céu, no novo céu e nova terra, que Jesus disse, vinde a mim, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então Deus tem um reino que Deus já preparou, porque Deus sabia que existiria pessoas do bem, então Deus já criou um reino, né, um lugar onde essas pessoas que vão nesta vida humana praticar o bem, essas pessoas vão para a vida eterna no novo céu e nova terra, que Deus já preparou desde a fundação do mundo, né? Versículo 9 de Romanos 2, ó. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Então nós vemos que não é importante você ser judeu, nem é importante você ser grego. Não é importante nem você ser gentil e nem é importante você ser grego, você ser judeu, né? Nem é importante você ser judeu dessa nação especial que Deus selecionou milhares de anos atrás para ser o povo de Deus na terra, né? Os judeus, né? E também não é importante você ser o gentio das outras nações do mundo, né? O que é importante é você, sendo judeu ou não judeu, sendo grego ou não grego, você precisa ser uma pessoa do bem. Porque se você for uma pessoa do mal, que faz o mal, tanto faz você ser judeu como você ser grego. Você vai perecer na eternidade futura. Você vai perder a vida eterna que Deus preparou para os homens do bem, para a humanidade que vai escolher o bem, ser pessoas do bem, pessoas justas, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom vizinho, um bom colega de trabalho, né? Um bom semelhante, né? Uma pessoa que não faz mal a ninguém, né? Que não tem que respeita todo mundo, né? Que dá o direito do outro, não toma o direito do outro, né? Não se aproveita da pobreza do outro, né?
pessoas que procuram ser pessoas justas, pelo menos justa, né? O que é justo? Justo é aquela pessoa que combina uma coisa com a outra e cumpre, né? Eu contrato você para trabalhar para mim por uma diária de R$ 200 o dia, um exemplo, estou dando como exemplo, R$ 200, né? E eu, quando chego no final do dia, eu lhe pago os R$ 200. Eu não vou ficar, não, eu vou dar só 50, 70, e depois aí vai dar uma canseira no cara, depois só paga 100 e os outros 100. Você é injusto, né? E a Bíblia diz que os injustos não entrarão no reino de Deus, né? Então, nós precisamos de aprender isso, que não é importante você ser religioso, ser judeu. Que o judeu é um povo religioso, não é? O povo judeu é religioso, né? Eles guardam os mandamentos, eles procuram guardar, né? Não é que eles guardam, mas eles procuram guardar os mandamentos de Deus, né? Que Jesus disse, os fariseus da época dele, né? Aqueles pessoas religiosas, né? Que não aceitavam. Tá, então Jesus falou assim, ai de vós, escribas e fariseus, né? Que fazer isso, fazer aquilo ali na religião deles, mas esqueciam que o amor e a misericórdia, né? O que vai valer diante de Deus não vai ser você se vestir de uma maneira, ou ter o cabelo de um jeito, né? Que vai salvar você. Vai salvar as obras que você praticou nesse mundo. Você prejudicou. Quantas pessoas nesse mundo você prejudicou? Para quantas pessoas você fez mal? Às vezes para sua própria esposa, né? Um mau marido, né? Que agredia, batia, espancava, judiava da sua esposa, né? Maltratava a sua esposa, né? Ok? Você foi uma pessoa que a tua esposa no juízo, ela provavelmente vai se levantar lá e vai dizer, Senhor, esse homem sofri 30 anos na mão dele, 50 anos na mão desse homem aí, consegui viver com ele por causa dos meus filhos, por causa da... Mas ele mesmo era, entendeu? Pode acontecer isso, ó. Que Jesus disse, no dia do juízo, o povo de Sodoma e Gomorra vai levantar e vai condenar essa geração, né? Jesus falou, no dia do juízo, o povo de Ninive, que era um povo pecador, vai levantar e vai condenar essa geração. Está entendendo? Então, você tem que entender isso, que nós precisamos ser pessoas do bem, fazer boas obras, ter paciência, né? Não ser ganancioso, né? Não querer as coisas só do nosso jeito, né? Vamos transigir, tem coisas que você precisa transigir, às vezes até mesmo no seu direito. Você pode violar o seu direito, aí você pode. Mas você não pode violar o direito do seu próximo, né? O meu direito termina quando começa o direito do meu próximo, né? Então, se eu combinei uma pessoa, vou pagar a pessoa R$ 200, ele tem direito no final do dia, suponhamos, se você vai pagar diariamente, ele tem direito no final do dia, né, de receber os R$ 200, né, porque ele tem a família dele para sustentar, ele tem os filhos para levar comida para ele tem luz para pagar, ele tem água para pagar, ele tem que vestir roupa, né, como é que ele vai fazer? Se você combina 200, só dá 100. Está errado, né? Ok? Então, você é uma pessoa, no mínimo, justa. Agora, se você puder ir além da justiça, ainda ser uma pessoa caridosa, bondade, além de você, em vez de você pagar só os 200, você ainda dá mais 20, 220, melhor ainda, né? Ok? Ó, versículo 10, ó. Glória e honra. Romanos, eu li o 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, agora estou no 2,10. Depois você pode ler na sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo 2, ó. Versículo 10. Glória e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu e também ao grego. Tá vendo? Então, glória e honra você vai receber de Deus na eternidade. Não importa se você é judeu, não importa se você é gentil. Se você praticar o bem, você vai ser salvo. Você não vai para o lago de fogo. Você não vai para a segunda morte. Isso não existe na Bíblia. Que Deus vai pegar os justos que viveram nesse mundo, só porque eles não foram batizados na igreja de Deus, eles vão perder a salvação porque eles foram batizados. Né? Deus vai pegar uma mulher justa nesse mundo, uma mulher que praticou bem, só porque ela cortava o cabelo, Deus não vai levar ela para a vida eterna. Isso não existe. Deus vai salvar as pessoas justas, as pessoas do bem, que fizeram bem, que amaram, que respeitaram, que ajudaram o seu próximo, que não tomaram, não fizeram mal ao seu próximo, pessoas que não amedrontaram o seu próximo, né? Ok? Pessoas que fizeram o bem na terra, né? Fizeram bem, né? E o bem já começa dentro de casa. Uma boa história. Estamos no versículo 10, né? Onde Deus diz lá, né? Versículo 10 de Romanos, capítulo 2, versículo 10, né? Glória e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu e também ao grego. Isso, e nós vemos que aqui, quando diz grego, está representando os gentios do mundo todo, todas as nações do mundo, né? E os judeus é o povo de Israel hoje, coisa e tal, né? Então, não importando, né? Se você é judeu ou se você também é grego. Mas se você pratica o bem,
Você é uma pessoa de Deus. O homem justo é uma pessoa de Deus. O homem que pratica o bem, que vive na terra durante 50 anos, 80 anos, 100 anos da vida dele, e a prática dele ao longo da sua vivência foi fazer o bem, né? Essa era a sua ênfase da sua vida, era fazer o bem, ser uma pessoa justa, uma pessoa caridosa, uma pessoa piedosa, uma pessoa do bem. Essa pessoa, ela é de Deus. Não importa se ele é judeu, que é uma pessoa religiosa, né, vamos dizer assim, e se você é um gentil, uma pessoa que não é religiosa, né? Mas se você é uma pessoa que faz o bem, você não defrauda o seu próximo, você não prejudica o seu próximo, né? Você não faz o seu próximo chorar, né? Você não sonega o direito do seu próximo, né? Você é um homem que respeita aquilo que é do outro, né? Ok? Você é um homem, se o outro homem, a esposa dele é do outro homem, você respeita a esposa dele, ela é casada, tem o marido dela, você respeita, né? Você não é aquela pessoa que pratica injustiça com a mulher do seu próximo, né? Que cai na libertinagem aí para fazer atos que são contra a moral, contra Deus, né? Contra o seu próximo, né? Esse tipo de pessoa que pratica essas injustiças e outras tantas que eu não posso numerar aqui agora, né? Que traz sofrimento para o seu próximo, né? Essas pessoas que praticam mal não vão para a vida eterna, né? Não vão viver no novo céu, nova terra. Mas as pessoas que nesse mundo praticam o bem, né? Pessoa que a prática dele é fazer o bem, né? Fazer o bem ao seu próximo, ser uma pessoa justa, correta, bondosa. Essas pessoas têm como destino a vida eterna, né? E nesse mundo existe tanto pessoas do bem, tanto no judaísmo existe pessoas do bem, pessoas boas, como também no mundo também, nas nações do mundo toda, existe pessoas do bem. E está representado aqui, eu vou citar dois exemplos, que é o caso de Natanael. Natanael, na época que Jesus estava na Terra, quando Jesus encontrou Natanael não conhecia Jesus. Ele não conhecia Jesus. Jesus estava iniciando o seu ministério na Terra. Cristo estava dando início ao seu ministério na Terra. E quando Natanael veio ao encontro de Cristo, Jesus diz: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael, ele era um judeu. Ele era da religião judaica. Ele era do povo de Israel, né? Então, obviamente, Natanael, ele era uma pessoa que conhecia, por exemplo, as leis de Deus, os mandamentos de Deus da época lá do povo judeu. Jesus disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, quer dizer, não havia pecado doloso nele. Porque nós já explicamos que nesse mundo que nós vivemos aqui existe né, a infração dolosa, né, o crime doloso, existe o crime culposo, né? O crime doloso é aquele crime que a pessoa premedita, arma, cria circunstâncias para que ele tire a vida de outra pessoa, por exemplo, né? É um crime doloso, é planejado, né? Ok? Esse é um tipo de crime. Existe o crime culposo, que é aquele crime que você saiu de casa, sua intenção não era tirar a vida de ninguém. Mas aconteceu um acidente, uma situação em que, de repente, por uma falha sua até, você de repente tirou a vida de uma pessoa. É chamado crime culposo, né? Você tem culpa, mas não é um crime doloso que você premeditou e saiu com a finalidade de fazer aquilo. E pecado também existe, pecado, que é o pecado involuntário, que a Bíblia mostra, né? Que é aquele pecado que às vezes você não queria praticar, mas de repente, por uma circunstância, uma situação, você caiu numa fraqueza e você pecou diante de Deus. Pecou até diante do seu próximo. Mas não foi uma coisa que você premeditou, foi uma coisa, um acidente, uma coisa que aconteceu na sua vida. É uma coisa que acontece raramente na vida de uma pessoa, um acidente, não é isso? Mas a sua prática é fazer o bem. Então Jesus disse aqui que eis aqui um verdadeiro israelita, eis aqui um verdadeiro judeu, em quem não há dolo. Ele não era homem mau. E ele era judeu. Mas também existe um gentil mencionado na Bíblia que ele não era judeu, ele não era religioso necessariamente, certo? Da religião judaica lá, né? Ele era um romano, né? Cornélio, que era um centurião romano, piedoso e temente a Deus, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então ele era um homem que tinha um coração bom. Por quê? Aonde está expresso que ele era um homem que temia Deus? Porque a Bíblia diz que ele temia Deus, era um homem bom, né? Porque ele era um homem que fazia muitas esmolas, né? É um homem que fazia o bem, né, às pessoas, né? Um homem caridoso, né? E isso, nós sabemos que a pessoa bondosa,
é agradável a Deus. Então, nesse mundo, se você é uma pessoa bondosa, isso agrada a Deus. Quer dizer, se você vê uma pessoa que está passando fome, né, e você dá a ele alimento para ele matar a fome dele, para ele dormir de barriga cheia, vamos dizer assim, com o estômago forrado, isso é agradável a Deus, né? Certo? Quando você vê uma pessoa nua, né, e você veste a pessoa, né, isso é agradável a Deus. Isso daí, não importa se você é judeu, se você é gentil, não importa se você é cristão. São obras do bem e deve ser praticado por todo tipo de pessoa, seja ele judeu, seja ele gentil e seja ele cristão, né, da igreja, né? Se você, o que agrada a Deus é as boas obras que nós praticamos, principalmente as boas obras. Você pode ser judeu, mas você é uma pessoa que não pratica as boas obras, você não agrada a Deus. Você é uma pessoa que está no mundo, você não conhece Deus, mas você é uma pessoa que não pratica as boas obras, também você não agrada a Deus. Mas você não conhece Deus, você está no mundo, não conhece Deus, mas você pratica as boas obras, ajuda as pessoas, faz o bem, você é uma pessoa de Deus. Como também você é um cristão. Confessa o nome de Cristo. Você recebeu Cristo como filho de Deus, você também é recebido por Deus como filho de Deus. Mas você também não praticar as obras de justiça, também não vai resolver nada. O que vai salvar nós é as nossas boas obras. Então nós temos que aprender que nesta vida nós precisamos de ter boas obras, obras de justiça. E isso está dito aqui em João 5, 28 e 29, no Evangelho de João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, disse Jesus, ó, Jesus, o Filho de Deus. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Então, Cristo estava falando com os cristãos da época dele, né? Que tinham ouvido ele, tinham encontrado Jesus na terra. Jesus viveu 33 anos e meio aqui na terra, né? E os 3 anos e meio, pelo estudo aí da cronologia dos acontecimentos, Jesus cumpriu o seu ministério em 3 anos e meio, mais ou menos. E durante esses 3 anos e meio, principalmente, aí, muitas pessoas ouviram Jesus pregar os ensinamentos de Deus, as doutrinas de Deus, e muitos deles creram, receberam Cristo como Salvador. Por exemplo, os apóstolos, que eram judeus, né? Eles não conheciam Cristo, eles conheceram Cristo, né? Quando Cristo passou lá e falou, ó, vem e segue-me. Né? E eles deixaram as coisas e seguiram a Cristo. Aí eles passaram a viver com Cristo e conheceram os mandamentos e a obra de Cristo. Né? E por isso, por essa decisão deles de receber Cristo e de seguir Cristo, seguir as doutrinas, a maneira que Cristo vivia, a maneira bondosa, a maneira justa, diz Jesus, não vos maravilhei disto, porque vocês já ouviram a minha voz, né? Chamando, né? Então, nesse mundo, tem pessoas que também nós temos a felicidade de ouvir a voz de Cristo, chamando a gente pelo Evangelho, né? Porque o Evangelho é o Cristo subjetivo, né? Tem o Cristo objetivo, que é o Cristo que está lá no céu. Cristo é uma pessoa, nós aprendemos isso. Cristo é filho de Deus. Ele foi gerado de Deus, ele também é filho de Deus, ele também é espírito, e ele tem a vida de Deus, ele tem a essência de Deus, ele tem a natureza de Deus, né? E ele como Deus, como pessoa, e hoje Cristo, depois que ele morreu, ressuscitou, nós vamos aprender isso posteriormente, Cristo ascendeu aos céus e está no terceiro céu, né? Cuidando de todas as coisas que é do seu ministério, que é de administrar o tempo aqui na Terra para salvar o maior número de pessoas através do Evangelho subjetivo, que é o Cristo subjetivo. Então, tem pessoas nesse mundo que não tem tempo de ouvir o Evangelho. Tem pessoas nesse mundo. Tem aqui mesmo tempo, mesmo numa cidade como São Paulo, uma cidade grande, moderna, com toda essa tecnologia que existe, né? Mas tem pessoas que não ouvem a voz de Cristo. Porque ele está correndo atrás da faculdade, correndo atrás do trabalho dele, correndo atrás das atividades dele. Ele não tem tempo para buscar Deus, né? Infelizmente, essa é a realidade. Então ele não ouviu a voz de Cristo. Né? Ele não ouviu a voz de Cristo. Entendeu? E tem as pessoas que estão tendo a felicidade de ouvir, né? De parar no canal Verdades Eternas e Invencíveis e ouvir essa explicação aqui tão rica, né? Que está mostrando para nós que Deus, a vida eterna foi destinada à humanidade. Destinada a Adão. Quando Deus criou Adão, Deus destinou Adão à humanidade, né? E nós todos estamos em Adão, né? Então a vida eterna foi destinada a toda a humanidade, né? Porque toda a humanidade é descendente de Adão e Eva, né? Agora, dentro da humanidade, Deus vai salvar os justos, as pessoas do bem, né? As pessoas que vão escolher o bem. E não importando onde você mora, onde você vive, se você é rico, se você é pobre, se você é religioso, se você não é religioso, não. O que vai importar é as suas obras.
Se você é uma pessoa do bem, que pratica justiça, que não faz mal ao seu próximo, que é um homem équio, um homem que ninguém pode falar nada de você. Se disser, diz a Bíblia, se disser é mentira, né? Se alguém falar coisas negativas de você, não é verdade, né? Você é uma pessoa que não tomou emprestado e não devolveu. Você pegou emprestado a coisa da pessoa, você devolveu, né? Você assumiu a dívida com a pessoa, você pagou, né? Você tem uma coisa que é de uma pessoa lá, você não tomou dela escondido, nem nada, você respeitou o que é dos outros, né? Então essas pessoas justas, pessoas do bem, vão receber a vida eterna, né? E tem pessoas nesse mundo que não têm a felicidade de ouvir a voz de Cristo, chamando as pessoas para a igreja de Deus. Porque na igreja de Deus nós sabemos que a igreja de Deus é um lugar especial na Terra. Isso daí nem tem nenhuma dúvida, né? Deus ama toda a humanidade, Deus ama o povo judeu e Deus ama a igreja. Para não expandir mais isso, só ficar nesses três grupos aqui, né? A humanidade como um todo, de onde veio os judeus faz parte da humanidade, né? Porque a humanidade veio de onde? Veio de Adão. Os judeus vieram de onde? Vieram também de Adão. E a igreja, os cristãos vieram de onde? Vieram do mundo gentílico e vieram dos judeus. Então todos nós viemos de Adão e Eva. Todos nós estávamos na humanidade quando Deus criou Adão e Eva. Muito bem. Mas Jesus diz assim, ó. E vem a hora, diz Jesus, Jesus está dizendo para os discípulos, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Então tem pessoas que nessa vida humana aqui, ele não conseguiu ouvir a voz de Cristo, né? Morreu com 50, 30, 40, 60, 80 anos, né? 100 anos aí, não ouviu a voz de Cristo. Ele não conheceu Cristo, ele não se encontrou com Cristo, certo? Mas, diz Jesus, mas vem a hora em que eles vão ouvir a voz de Cristo. Então, num dia no futuro, mesmo você estando morto, morreu lá, os nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, a humanidade toda que morreu, sem ouvir a voz de Cristo, diz a Bíblia que toda a humanidade um dia vai ressuscitar. Deus vai trazer todos nós à vida, né? E nesse dia eles vão ouvir a voz de Cristo. Eles vão estar no sepulcro e Jesus vai dizer, vem, sai para fora. E todos vão ouvir. E todos vão sair, nós vamos ver isso depois, como é que vai ser esse acontecimento, né? Todos vão voltar a viver novamente, você vai voltar à vida, né? Ok? E diz aqui Jesus, ó, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o bem. Ok? Eles não ouviram a voz de Cristo nesse tempo que viveram aqui na Terra, não conheceram Cristo. Viu lá em lugares remotos da Terra, não tem como ouvir, né? E ao longo desses milhares de anos que que viveram os nossos antigos, né? Nossos antecedentes, viveram há 1000 anos atrás, 3000 anos atrás, populações que viveram totalmente isoladas do mundo, né? Como até hoje tem, né? Não conhece Cristo, não conhece a Bíblia, não conhece Deus, não conhece o Evangelho, não conhece nada. Mas um dia eles vão ouvir a voz de Deus, porque Deus é o Criador de todos os homens, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, o que vai levar nós para a vida eterna é nós praticarmos o bem. Nós praticarmos o amor, a misericórdia, a bondade, a justiça nesse mundo, né? Ok? Isso vai levar o ser humano para a vida eterna, as boas obras. E os que nesse mundo escolheram por opção deles ser pessoas injustas, pessoas do mal, pessoas que faziam as outras pessoas sofrer, fazer as outras pessoas viver com medo, fazer as outras pessoas viver insegura, fazer as outras pessoas a serem prejudicadas no seu viver, né? Sofrer o prejuízo na sua vida na Terra. Essas pessoas que impõem ao seu próximo essa vida de medo, de prejuízo, de pobreza, de sofrimento, essas pessoas vão ser separadas de Deus para a condenação. E o que é a condenação nós já sabemos, é a segunda morte, né? É a separação eterna de Deus. Não é que você não vai deixar de, você vai deixar de existir, não. Você vai existir, mas no mundo onde não tem nem honra e nem glória, né? É um mundo de ignomia, né? Um mundo de vergonha, né? Onde você vai viver naquela situação com as pessoas injustas que viveram também nesse mundo, né? Não devemos ser pessoas injustas, vamos procurar ser pessoas do bem, né? Agora, tem pessoas que falam assim, mas se tem pessoas que dizem, mas se os cristãos não creem, se você não for crente, se você não for cristão em Cristo, você não vai ter a salvação. Porque as outras pessoas que não são cristãos, Deus não vai salvar. Isso não é verdade, não está na Bíblia. Por quê? Se você ler lá, 2 Coríntios 4,4, diz, nós, nos quais o Deus desse século,
Então, esse século, esse sistema de coisas que existe nesse mundo, tem um Deus, né, que gera essas coisas aí, né? Ok? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o inimigo de Deus, ele cegou o entendimento das pessoas que não creem em Cristo. Tem pessoas que ouviu o Evangelho, tem a palavra de Deus em casa, tem a Bíblia Sagrada, já ouviu falar de Jesus, já explicamos para eles e eles não entendem. Eles acham que é besteira ser cristão. Que, negócio de ser cristão, de ser membro da igreja, de servir a Deus na igreja, isso daí é besteira, isso daí é bom para a pessoa que é ladrão, que aí muda a vida dele, a prostituta, que deixa de ser prostituta, mas eu não sou prostituta, eu tenho eu vivo bem, eu não preciso de ser cristão para ser salvo, ele confia na justiça dele. Ok? Por quê? Porque o inimigo de Deus cegou o entendimento das pessoas, porque as pessoas não percebem que no Evangelho de Cristo existe glória dele. E a glória de Cristo no Evangelho é o quê? É que se você, nesta vida humana, você receber Cristo como Filho de Deus, como seu Salvador, como aquele que morreu por você no seu lugar na cruz do Calvário, você está tendo essa felicidade de entender isso. E você recebeu esse entendimento e você creu, você vai ter glória na eternidade futura. Nós temos que aprender que na eternidade futura existe glória. Existe glória. Então, os cristãos, a igreja de Deus, ela vai ter uma glória na eternidade futura especial, destinada a ela. O povo judeu vai ter outra glória também, que vai ser destinada para eles também na eternidade futura. Nós vamos aprender isso em outros tópicos. E as pessoas que estão no mundo também, que vão viver na eternidade futura com Deus, vão ter uma glória também. Então, todos os salvos vai ter glória, mas vai ter uma igreja, vai ter uma glória especial que é só da igreja, das pessoas que eram judeus e que eram gentios, e que ouviram o Evangelho e se renderam ao Evangelho, se renderam a Cristo, né? Amaram a vida de Cristo, o ensinamento de Cristo e o viver de Cristo, e seguiram, moldaram a sua vida pelo Evangelho, né, de Cristo. Essas pessoas que estavam no mundo, né, nas religiões do mundo, nos costumes do mundo, estavam no judaísmo e assim por diante, essas pessoas vão sofrer por causa do nome de Cristo. Você já é uma pessoa justa. Né? Os justos, diz da Bíblia, que vão herdar a vida eterna. Você sofre nesse mundo por causa da justiça, por causa de você é uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa do bem. Você sofre, muitas vezes, situações em que você é um sofrimento também, por causa do bem, por causa da justiça. Né? E tem peso de glória. Tem peso de glória. Mas também tem peso de glória você sofrer por causa do nome de Cristo, por causa que você é cristão. Então tem pessoas nesse mundo que morreram por ser cristão, né? Ele era uma pessoa justa, era uma pessoa do bem, mas pelo fato que ele era cristão, ele fala de Jesus, até tiraram a vida dele. Mataram ele, né? Não porque ele era ladrão, não porque ele era um malfeitor, mas é porque ele confessava o nome de Cristo. Então é um sofrimento que vai trazer uma glória para você especial na eternidade futura, né? Ok? Então nós temos que aprender assim, que o inimigo de Deus não cegou as pessoas para as pessoas não serem salvas. Não. O inimigo de Deus cegou as pessoas para as pessoas não verem a glória do Evangelho. Se você abraçar o Evangelho de Cristo, conforme está relatado na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, né, nós vamos aprender isso em outras lives, nós vamos ter uma glória especial na eternidade futura. Né? Eu não posso explicar agora aqui, porque aí vai demorar, o tópico não acaba. Eu já estou aqui fazendo uma pequena continuação do outro tópico. Né? Eu dou graças a Deus você está ouvindo, né, tendo paciência em ouvir, né, que é importante nós sermos pessoas. Vamos fechar assim esse tópico. É importante você ser uma pessoa do bem. Se você ainda não é cristão, se você ainda não é crente, se você ainda não é aquela pessoa que segue as doutrinas de Cristo, ensinadas por Cristo, doutrinas para a igreja de Deus, que tem doutrinas de Cristo, que é para a igreja de Deus, não é para o mundo. É doutrina específica para a igreja. E se você ainda não está nesse ponto de entender esses ensinamentos de Cristo, coisa e tal, vamos aguardar, né? Posteriormente, mais para frente, você pode vir a entender. Deus pode abrir sua mente, seu coração, depende do seu desejo, da sua vontade. Né? E se você também não é judeu, não faz parte da nação de Israel, você não é judeu, você é do mundo, é um gentílico, mundo gentílico, vamos fazer o bem, vamos ser pessoas justas, pessoas de boas obras. Né? Para você fazer o bem, você não precisa de ser cristão para fazer o bem. Porque nós vemos aqui, como eu já li aqui, Cornélio, ele era gentio, ele era romano, ele não era povo judeu.
Mas ele era uma pessoa que agradava a Deus, era um homem que praticava o bem, né? E uma pessoa que pratica o bem é uma pessoa que teme a Deus, né? Porque muitas vezes uma pessoa faz o mal para você, vamos imaginar, e você é um homem até forte, você pode até dar uma bolacha nele, coisa e tal, porque o cara te ofendeu. Mas você, por, por temor, esse é um temor a Deus, você por temor a saber que aquela pessoa é uma criatura de Deus, você podia até esbofetear ele, até bater nele, porque você é mais forte que ele, mas por causa do temor a Deus você não faz isso, né? Você até aguenta aquela afronta, né? Uma injustiça contra você, mas você não vai também, outra pessoa falou sem juízo, sem entendimento, né? Você não vai maltratar a pessoa, né? Isso é agradável a Deus, você não precisa ser cristão para fazer isso. Você pode ser uma pessoa do mundo mesmo, mas quando você às vezes é violado no seu direito, você às vezes não devolve o mal com o mal também, né? Aquela pessoa merecia até apanhar, mas você, por temor a Deus e por saber que aquela pessoa é um ser humano também, você não vai machucar ela. Você pode até fazer que você é mais forte que ela, né? Mas você não vai fazer isso. Esse bem que você está fazendo é um bem que agrada a Deus. Você pode não ser cristão ainda, mas se você vê uma pessoa passando fome, uma necessidade, ajude a pessoa, né? Faça o bem, né? Socorra ela na sua necessidade. Essas obras vão nos salvar na eternidade futura. Tá entendendo? E se você é um judeu também, você está no judaísmo, faça o bem também. Se você não fizer o bem, não é porque você é judeu que não vai salvar você. Porque o fazer o bem é um mandamento de Deus, é um ensinamento de Deus para Adão. Né? Deus falou assim, Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Porque se Adão não tivesse comido da árvore do conhecimento do mal, Adão não ia conhecer o mal, né? Não ia conhecer o mal e o bem. Né? Antes dele comer da árvore do conhecimento do mal, Adão conhecia só o bem, né? Só Deus, né? Porque diz na Bíblia que de Deus só vem bem, né? Deus é amor. Do amor vem o quê? Uma pessoa que ama faz mal à sua esposa? Não faz, né? Um homem que maltrata a esposa, agride a esposa, humilha a esposa, ele ama ela? Ele não ama ela, né? Ele acha que ele é o dono dela, né? Aí é outra coisa, né? Mas se você ama a sua esposa, você ama a sua mulher, você não vai maltratar a sua mulher, você vai ser uma pessoa, né, legal com a sua esposa, né? Uma pessoa que vai respeitar os direitos dela, vai viver em harmonia com ela, né? Isso é amor, né? Ok? Então, vamos ficar com o bem, que o bem vem de Deus. Vamos ser pessoas do bem. E essas obras boas que nós vamos fazer, você não ser cristão ou não, você vai para a vida eterna. Isso Jesus disse que os justos herdarão a vida eterna. Está na palavra de Cristo, está na palavra de Deus, em toda a Bíblia, que os justos vão viver na terra e vão habitar nela para sempre. E essa terra não é esse mundo aqui que nós vivemos. É a terra espiritual. É um novo céu, nova terra que Deus tem preparado desde a fundação do mundo para os justos, para as pessoas do bem. Então vamos praticar o bem. Né? Esse canal, Verdades Eternas Invencíveis, é para trazer para nós a necessidade que nós temos de sermos pessoas justas, pessoas que praticam o bem, pessoas que não fazem mal ao seu próximo, faz o bem para sua esposa, para os seus filhos, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para as pessoas que não são seus amigos, né? Para as pessoas que são seus semelhantes. Você não faz mal a ninguém, você é uma pessoa justa, pessoa do bem. Você, se não ser justo e, se possível, faça ainda, além da justiça, seja ainda misericordioso, né? Porque a Bíblia diz que a misericórdia vai triunfar no juízo. A misericórdia vai triunfar no juízo. Está na Bíblia isso, depois vamos ver em outros tópicos, né? Que a misericórdia vai triunfar no juízo. Quer dizer, a sua misericórdia que você exerceu aqui na terra, por causa da sua misericórdia, Deus vai ter misericórdia também você no juízo final. Às vezes você vai chegar lá, você não vai ser nem digno de ser salvo, porque você cometeu alguns pecados, algumas coisas aí que ele poderia reprovar você. Mas como você for uma pessoa misericordiosa, bondosa, caridosa, que não praticou o mal contra o seu próximo, e além de não praticar o mal, você ainda fez o bem, foi bondoso e misericordioso, Deus vai ter compaixão de você. Então vamos dar graças a Deus por a oportunidade que nós temos de ouvir o canal Verdades Eternas Invencíveis. Eu agradeço a sua atenção. Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Até a próxima gravação, até a próxima reunião, se Deus quiser. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Obrigado.